Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados e de compartilhar esses vídeos para que outras pessoas tenham acesso às informações que tem aqui. E são atitudes simples e que ajudam também muito o canal. E dando continuidade aos vídeos sobre Malta, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fatos e curiosidades desse país. Poucos deles eu comentei em vídeos passados que eu lancei sobre Malta, mas a maioria não falei, nos vídeos anteriores. Então não perca essa lista de curiosidades, eu listei aqui 40 fatos e curiosidades, tem bastante coisa, é um país pequeno, mas muito interessante. E se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre Malta, não deixe de acessar aqui no canal a playlist sobre Malta, que lá tem muita história para contar. É um país bem interessante. Então não perca e vamos então à lista de curiosidades e fatos de Malta. Vamos então à lista de fatos e curiosidades. Malta é um país independente desde 1964 e desde 2004 faz parte da União Europeia. Ela é um dos menores países da Europa e Malta tem uma das maiores densidades populacionais da Europa e do mundo. E Malta não é apenas uma ilha, ela é um conjunto de 7 ilhas, é um arquipélago, sendo que apenas 3 dessas ilhas são habitadas. Primeiro temos Malta, onde fica a capital Valletta, Gozo e Comino. E Comino, nessa ilha, há apenas um hotel e 2 moradores. É a menor ilha das 3. E Malta é um local antigo, com templos megalíticos de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Sendo que esses templos são Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E esses templos religiosos são os mais antigos do mundo, mais antigos inclusive do que as pirâmides do Egito. E a língua oficial de Malta é o maltês, mas também lá é falado o inglês britânico. Malta ganhou a medalha George's Cross ou Cruz de George, dada pelo rei George VI. Ela foi dada pela bravura do seu povo em resistir aos constantes ataques na Segunda Guerra Mundial. Hoje ela está inclusive na bandeira de Malta. Valletta é a capital de Malta e foi nomeada como Capital Europeia da Cultura em 2018, recebendo então diversos eventos culturais, além de ser também Patrimônio Mundial pela Unesco e a primeira capital planejada da Europa, que isso aconteceu em 1565. E Malta possui muita influência italiana em sua gastronomia, devido à proximidade que essa ilha tem com a Itália. Tanto que boa parte dos produtos no mercado são italianos. E um dos itens da gastronomia mais conhecidos de Malta é o pastis, que é uma massa folhada tradicionalmente recheada de ricota ou ervilhas, mas que você também pode encontrar outras variedades de recheio. Outro item famoso na culinária da ilha é o coelho. Como lá não tem pasto, carne é algo caro para você comprar na ilha. Então, além de frutos do mar, a carne de coelho é bem apreciada e lembra carne de frango. E um refrigerante conhecido de Malta é o Quini, feito à base de laranja azeda, quinoto, especiarias e ervas finas da região. Eu confesso que experimentei e não apreciei muito, mas é algo bem conhecido na ilha, então vale a pena comprar uma latinha ou uma garrafinha pequena para você experimentar e, se gostar, continuar comprando. Tem garrafas de 2 litros também. Já a cerveja preferida dos malteses é a Tyskie. E o gelato em formato de flor da Amorino é algo muito tradicional quando você visita Malta. Em Valletta, inclusive, tem uma Amorino e é muito bom, você tem que experimentar.
Já a influência britânica é muito presente em Malta, então além da língua, também há essa influência na administração, na educação. Você consegue ver pelo país cabines telefônicas inglesas. O café da manhã também é britânico. O jeito, o lado de dirigir também é uma influência britânica, que eles não falam que é o jeito errado, que não é na esquerda ou na direita. Os malteses dirigem na sombra. Os malteses também têm suas superstições, e um item famoso desse país são os lusos, que são barcos coloridos de pesca que possuem olhos pintados na parte da frente para proteger o pescador quando ele está no mar. Então eles ficam ali nas baías, de Malta, e dão também um ar bem bonito quando você visualiza eles ali na água, Mas tem esses olhos que são bem característicos da cultura maltesa. E em Malta há cerca de 365 igrejas, dizem até que é uma para cada dia do ano. E é um país principalmente católico, tanto que há uma passagem na Bíblia que menciona que São Paulo naufragou na ilha. E uma igreja também de destaque é a igreja de Mostar, que é famosa porque durante a Segunda Guerra Mundial uma bomba perfurou a cúpula e não explodiu. Isso foi considerado um milagre. Em Malta aconteceram diversas filmagens, como o filme de Popeye, que você consegue ver inclusive o cenário, É possível visitar o local que foi o cenário do filme. Lá também foi filmado a primeira temporada de Game of Thrones, a série The Crown também teve cenas lá, e os filmes O Conde de Monte Cristo, Gladiador, Troia, Capitão Phillips e Guerra Mundial Z. E Malta é um paraíso para os mergulhadores, com diversos recifes e navios naufragados. A Azure Window, que era uma estrutura bem visitada, um ponto turístico de Malta que fica na ilha de Gozo, devido a um forte temporal, acabou desmoronando e como ela está agora no fundo do mar, ela também se tornou um ponto de mergulho na ilha de Gozo. E vale ressaltar que Malta não possui florestas, a predominância é de pedras, rochas num tom mais amarelado. É um país seguro, a gente andou bastante à noite lá e você não sente insegurança por andar por lá. E o melhor transporte para você utilizar em Malta, eu acredito que seja o ônibus. Mas é bom você ficar atento porque há algumas manias, alguns hábitos lá, Por exemplo, se o ônibus está cheio, o motorista não vai parar no ponto para você. Pode ser que ele passe por um ponto, mesmo você dando sinal quando você quer descer. Tome cuidado também com o horário, porque já ouvi histórias de motoristas que deu o horário dele do serviço, ele simplesmente para o ônibus em qualquer lugar e as pessoas têm que descer. Então tem vários casos, Mas se você utilizar o ônibus durante o dia, se planejar, para esses casos de ônibus cheio e tal, você não vai ter problema. A gente não teve nenhum problema assim grave, A gente não utilizou o ônibus à noite, mas a gente conseguiu se planejar e acabou sendo uma boa alternativa, até porque você tem os cartõezinhos de ônibus, que tem vários passes nesse cartão, você consegue adquirir em vários pontos da cidade e isso ajuda bastante. Lembrando também que não há cobrador no ônibus, então se você tem esse costume, não tem lá, é tudo com o motorista. E as tarifas são diferentes no verão e no inverno, Há uma diferença de valores aí também. Então, se você for ficar vários dias em Malta, eu aconselho você a comprar o cartão que já vem com vários créditos, porque isso deixa o seu passeio mais barato e você pode conhecer muitos lugares em Malta. Há um ponto interessante também, é que em Malta poucas praias são de areia. Você tem muitas praias de pedras, então levar aqueles water shoes é uma boa alternativa para você também poder caminhar e apreciar melhor as praias, Então fica essa dica aí também.
A água do mar, eu achei ela mais salgada, no sentido assim de você sair da água e ver pontos brancos no seu corpo. Se você tem o costume de levar o celular na praia, a gente já levou em praias aqui no Brasil e não tivemos problema, mas lá deu problema, perdemos o celular. Então fica a dica aí, a água lá é bem mais salgada e prejudica mais o aparelho, tá? E não é difícil ver avisos de água viva em algumas praias. Apesar de essas águas vivas serem pequenas, elas existem, então é bem comum lá também. E Malta possui diversos cassinos, né? Lá esse tipo de lazer é liberado. E ela está na zona do euro, então você tem ali a moeda, essa moeda como a moeda utilizada por eles, e você possui diversos caixas eletrônicos nas ruas, né? Aquelas coisas de filme, né? Que você vê o caixa eletrônico na rua e não vê problema em ser assaltado, né? Pelo menos a gente viu que isso é bem tranquilo lá. Quando for para Malta, você vai precisar de um adaptador universal para tomada, né? É o modelo europeu, então você precisa disso. Um outro ponto sobre Malta é que Pace View é o point noturno de Malta, então lá tem muitos barzinhos, baladas para você curtir. A operadora de celular, a gente usou a Vodafone, então no nosso caso, como a gente fez o intercâmbio, o chip foi dado pela escola. A gente comprou um plano de internet e de voz que ajudou muito, principalmente nos percursos de ônibus, né? A gente usou muito o Google Maps para ajudar a gente em relação aos ônibus que tem que pegar, onde tem que descer. E o pacote de voz ajudou muito a gente no final de semana, quando a gente saiu de Malta. A gente passou um sufoco ali na Itália e o pacote de voz salvou a vida da gente. Vale ressaltar também que Malta não tem montanhas nem rios, então o abastecimento de água doce lá é bem limitado. Então não beba água da torneira se você tem esse costume. E principalmente para as mulheres aí, leve um hidratante para os cabelos, porque como é água do mar tratada, você imagina que o cabelo não fica dos melhores. E uma boa opção em relação à água são máquinas de água que você tem pelo país. Então, por exemplo, no nosso caso, tinha uma máquina de água perto da casa onde estávamos, que essa máquina ficava dentro de um posto de gasolina. Então, ao invés de ficar comprando água toda vez no mercado, que apesar do valor não ser alto, né, dependendo do tempo que você fica pesado, a gente pegava essas garrafas e ia encher nessas máquinas de água e era muito barato. E você tinha água com gás e sem gás, inclusive nessas máquinas, então foi algo bem interessante. Um outro ponto também da rotina de Malta é a coleta de lixo. Por ser um país pequeno, eles não têm espaço para ficar tendo aterros sanitários, né, lixões, como a gente costuma ver, né? Lá eles têm um processo de coleta de lixo. Você não usa qualquer sacolinha para o lixo, não pode ficar. No mercado nem tem sacolinha, na verdade. Você tem cores de sacolinha e cada uma dessas sacolinhas é para um lixo diferente, lixos orgânicos, recicláveis, e a coleta é feita em dias específicos para cada tipo de lixo. Então, se o dia for, por exemplo, do lixo reciclável, você vai pegar a sua sacolinha do que você tem de lixo reciclável, vai até um ponto de coleta que tem nos bairros e vai deixar o seu lixo ali, né, que tem nas cidades. E vai deixar o lixo no ponto de coleta. Então não tem aquela cestinha na frente de cada casa. É um ponto de coleta que você tem que deixar o seu lixo. E se você deixar o lixo que não é daquele dia, ele não vai ser pego. Então é uma questão de consciência também. Então eu achei interessante esse sistema de coleta que eles adquiriram lá. Uma outra coisa comum também em Malta é a venda de comida em lugares que estão praticamente na calçada. Então você tem massas, risoto, pizzas que ficam ali praticamente na calçada num valor bem interessante, assim, um valor até barato. Então numa questão de pressa, que você não dá tempo de fazer comida, principalmente para quem fica muito tempo em Malta, é uma boa opção você comprar essas comidas nesses lugares, elas estão quentinhas e são muito boas. Um ponto que me chamou a atenção também foram os carrinhos nos mercados.
Eu pelo menos nunca tinha visto, até tive um perrenguezinho ali para entender. Os carrinhos, pelo menos no mercado que a gente ia bastante, que era o Greens, você liberava o carrinho se você colocasse uma moeda nele, uma moeda de €1 ou outros valores. Você colocava essa moeda no carrinho, ele destravava, você usava esse carrinho no mercado e depois que fazia suas compras, você devolvia para o local e essa moeda era devolvida para você. Então achei uma maneira interessante das próprias pessoas guardarem os carrinhos. Você não fica com aquela bagunça de carrinho em estacionamento, né? Então achei bem interessante, aí fica essa dica. E reserve pelo menos um dia para você ir para Comino e um dia para você ir para Gozo, porque como são ilhas, né, diferentes de Malta, você vai precisar pegar ferry boat para poder ir, ou barco, né, no caso para ir para Comino é o barco, que ela é mais perto de Malta, e ferry boat para você ir para Gozo. E são locais que valem a pena você investir ali um dia para você conhecer. Em Comino a gente tem o Blue Lagoon, que é muito bonito. O único problema lá é que você não tem sombra, né? Como são pedras, você não tem sombra para ficar, então o sol dá uma castigada. Tanto que a gente, quando foi, a gente passou a manhã em Comino e à tarde a gente foi para uma outra praia perto da onde pega o barco, né? Para ir para as outras ilhas. E para Gozo compensa você reservar um dia, porque a ilha já é um pouco maior, os pontos turísticos são um pouco mais distantes um do outro. Você tem aqueles ônibus, né, de hop-on, hop-off, para você poder explorar a ilha, que vale a pena. Como eu mencionei, são pontos distantes. Você tem ali onde era o Azure Window, você vê onde foi as gravações de Game of Thrones. Então compensa você pegar esse ônibus e passar o dia lá. Também tem praia em Gozo, então compensa você investir um dia para cada uma dessas ilhas. Não poderia deixar de falar das paisagens exuberantes de Malta. Tem vários pontos ali, além de praias, tem várias belezas naturais para você apreciar. Então é um país muito bonito, compensa você explorar cada um desses locais. Como eu falei, utilize os ônibus, porque tem locais que são um pouco mais distantes, então compensa você olhar essas paisagens, né? E uma dica extra é você ir para Marsaloc. Se você quer comprar lembrancinhas, lá é o local. É muito mais barato, é uma feira, né? Tem uma feira lá que tem muita coisa e é onde você vai encontrar vários tipos de lembrancinhas, de vários tipos de coisas com um preço mais bacana. Então, fica aí essa dica para você também. Bom, então como vocês viram, né, sobre essa listagem toda de Malta, tem muita coisa para contar, tem muita coisa para conhecer. É um país muito diverso, que atrai todo tipo de turista e que merece a sua atenção. Então eu espero muito que tenham gostado dessa lista, que tenham gostado desse vídeo e não deixe de compartilhar para que outras pessoas tenham essas informações também sobre esse país tão interessante. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!